Bula bula. Bom dia, bom dia! Our guest in episode 31 is the co-founder and executive catalyst of Idea Lab. She is a breath of fresh air when it comes to entrepreneurship, a perfect combination of a beautiful, intelligent mind and all the right intentions. She blew us away and left us speechless. We hope you enjoy and learn as much as we did in this episode. So, please welcome to Kubula, the powerful Sara Fakir. Eu não roubei coisa de ninguém, desculpa lá muito. Há muito boato, há muita poeira nisto tudo, mas muita poeira. Oh, meu irmão, me deixe em paz, por favor. Minha esposa começou a me falar que este aqui chegou a levar Menezes sem sentido, meter no pão, que. Tem criança em casa, agora quando me arrancaram minha bicicleta de dono, vão fazer como o quê? Levavas para onde isso? Melhor estresse. Há quanto? Sempre de gás. Onde saiu a palagem? Mas eu já estou te perguntando, onde o dono da palagem, onde você tirou? Que você disse que eu... Onde que nós tiramos? Anda, fala lá onde... Não, você pode dizer onde... Se você que é meu chefe. Você disse que você que me vendeu. Você que é meu chefe. That's the only time I'm going to do that. Yeah. Então, basicamente, Sara, estás aqui porque nós queremos que tu nos ensines como é que nós podemos capitalizar esta cena toda do pod. E fazer taco com isto. Exactly. Então, foi uma tática. Foi um era master plan. Para não termos que pagar nada. Ok. Yeah. Sara, again, welcome. Seria nice se tu falares um pouco de who you are, your background. Bom, nós fizemos o nosso research, como sempre fazemos nosso research, fomos ali para o LinkedIn. Trabalho de casa. Fomos, exactly. TPC, fomos ao LinkedIn, fomos para onde? LinkedIn, A própria Instagram, página. própria página. You know, all the things that you gotta do para teres uma conversa. Para dizer os listeners what you do and then we take it from there. Ok, Yeah. cool. Parece-me bem. Então pronto, olha, o normal é, como sabes, né, pelo básico, o meu nome é Sara. Sou nascida e crescida aqui em Maputo. E sou essencialmente empreendedora. Mas também já vivi várias vidas. Yes. Como nós todos também. Exato. Já tenho aqui um percurso e uma jornada, quer no empreendedorismo, quer na minha vida passada, que vou partilhar um pouco convosco. Mas sou fora um bocadinho este percurso profissional, que já vos vou falar. Sou uma rapariga que acho que sou criativa, bastante curiosa. Ando sempre à procura de saber mais, adoro ter conversas e daí ter achado o máximo o vosso convite, e conversas com significado que me ajudem a descobrir coisas, que me ajudem a descobrir as pessoas, os seus propósitos, aquilo que as move, aquilo que elas querem concretizar. E obviamente que nesse processo não consigo de não meter a colher, né? E tentar sempre acelerar um bocadinho, como for possível, esses sonhos. Acho que sou extremamente sonhadora, geralmente. Aliás, acho que no meu status do WhatsApp é Dreamer? Não. rapariga de sonhos sem fim. Yeah. Porque sim, acho que os sonhos não se esgotam, eles transformam-se, eles amplificam-se. Eles às vezes viram completamente à esquerda, mas porque tem que ser, não é? Porque está no momento, e geralmente abraço estas curiosidades e estes que são geralmente passos que me são geralmente momentos que me levam a dar um passo à frente. Abraço e mergulho neles e vou construindo o meu percurso um bocadinho por aí. Então eu comecei por dizer que sou nascida e crescida aqui, mas sou de certa forma privilegiada porque tive a oportunidade também de estudar fora. Fiz a minha licenciatura em Economia
em Lisboa, já faz muitas luas, e talvez numa altura que Lisboa não fosse aquele sítio da moda, como muitas vezes hoje é considerado, era assim mais um sítio europeu de periferia. Era. Eu lembro perfeitamente da minha mãe dizer: olha, filha, tu não vais para o desenvolvimento, mas tu estás a um passo dele, então aproveita as oportunidades. E durante esse período foi bastante interessante, porque tudo aquilo que eu amealhava e poupava era gasto em concertos, era gasto em viagens na Europa. Acho que tem muitas pessoas que têm mais ou menos essa história também. Exato, porque assim, nós estamos expostos. Exatamente, é isso. Estamos expostos a realidades. Olha, mas também posso dizer que há muitas pessoas que não passam por isso, vivem fechadas. Tipo, tive imensos colegas, e não vou dizer que são só moçambicanos, mas talvez de outros países de expressão portuguesa, que viviam muito nessa altura entre eles, tipo, muito em termos de comunidade. E eu nessa altura era conhecida até muito na faculdade por ser uma pessoa exótica, não era propriamente uma africana que vivia fechada numa comunidade africana. Era assim bastante aberta e liberal com todos, tipo, falava com as pessoas da esquerda, com as pessoas da direita, com o pessoal do intercâmbio, que eram os Erasmus, e andava ali à mistura. Eu nunca percebi muito bem o que isso quer dizer, porque tu no exótico podes ter, sei lá, um papagaio bonito, daqueles do Brasil, né, exuberante, mas também pode ser uma árvore de rapina, tipo aquelas árvores sem pelos no pescoço. Então eu nunca entendi muito bem o que isso queria dizer, mas lá fui um bocado seguindo o meu caminho e fui absorvendo muito essas experiências de tentar viver coisas diferentes, de estar em ambientes diferentes, porque também sempre um bocadinho em casa o que me ensinaram é esta importância das relações, de criar relações, fazer pontes, e foi um bocadinho por aí que eu segui. Mas lá está, estando na periferia da Europa, quando terminei o curso, e isto ainda estamos a falar do início dos anos 2000, eu formei-me em Economia. Já Portugal vivia em crises consecutivas, e a questão do emprego era embora toda a gente me dissesse: não, devias tentar fazer um estágio, trabalhar aí um bocado, ganhar experiência para depois voltares numa determinada posição, não havia essa possibilidade. Essas portas estavam fechadas, sobretudo para uma moçambicana, né? E então decidi voltar para casa, e lá está, em 2 semanas eu comecei a trabalhar. E acho que aí começa uma parte muito rica da minha vida, porque a minha mãe até me dizia: pá, Sara, tu voltaste para vir a casa só lavar a roupa ao fim de semana e depois já estás a bazar, porque o meu trabalho, eu comecei a trabalhar em consultoria na Deloitte, e o trabalho de qualquer principiante é o trabalho duro, é o trabalho de campo. E muito do meu trabalho de campo era viajar para as províncias, para as diferentes províncias, conhecer as capitais provinciais, e muitas das vezes sair para os distritos e ir conhecer aquilo que... Já conhecias antes? Ou... Nada, não conhecia. Então, nós crescemos, eu pessoalmente cresci numa altura que, quando era miúda, de guerra civil, nós vivíamos confinados aqui em Maputo. E um bocado, quando nos anos 90 abriu, mas pronto, conhecia o quê? Conhecia a costa, Bilena, as praias, Nhambane, mas isso está muito longe daquilo que é a realidade que as pessoas viviam, até a nossa própria diversidade, em termos de biodiversidade, de paisagem, né? Oportunidades, era tudo muito diferente. Então, essa experiência de fazer esse trabalho de campo permitia-me ir em imensos sítios. Eu conheci, entre o meu trabalho na Deloitte, uma curta passagem que tive na Cruz Vermelha de Moçambique, eu fiquei a conhecer todas as províncias, e em cada província 3, 4 distritos diferentes, assim, de uma forma geral. E um bocadinho o que acontecia era que via imensas oportunidades e frustrava-me voltar para casa e ficar a pensar, sobretudo, porque é que as pessoas que estão lá, né, não estão a fazer as coisas com estas oportunidades que eu estou a ver, né? E essa cena foi ficando, né? Foi ficando, lá ia para mais uma viagem, às vezes até ligava a minha chefe da altura e dizia: não dá para ficar aqui mais 1, 2 dias, eu vou cobrir. Ela disse: nada, Sara, tu volta, que daqui a nada já tens outra viagem para fazer, e tens um relatório, e tens não sei o quê. E isso sempre ficou at the back of my mind, como uma coisa que ia subindo, ia crescendo. Demorou um time, eu acho, mas um time,
até eu perceber que as pessoas não estavam a ver essas mesmas oportunidades que eu estava a ver, porque nós simplesmente não estávamos a usar a mesma lente, né? E que lente era essa? O que é esta lente? É um conjunto de conhecimento, de experiências, de vivências, da forma como eu acedia à informação, que estava ainda muito longe do que aquilo que as pessoas tinham, né? E foi nesta perspectiva de ajudar a criar uma nova lente para as nossas pessoas que acaba por surgir a Ideia Lab, e é aquilo que eu faço hoje, onde eu empreendo e, enfim, aquilo que eu faço e que em parte define também um bocadinho aquilo que eu sou. Mas como é que funciona exatamente? Por exemplo, tu estás a dizer que tu é que foste lá e identificaste algumas oportunidades, ideias, a tua mente viajou naqueles cenários e começaste a questionar porque é que as pessoas lá não faziam, não é? Mas como é que o Idea Lab, como é que as pessoas, sempre se eu tiver uma ideia, ou se aquelas pessoas, como é que a ideia chega ao distrito? Como é que isso funciona? É assim, parte do princípio que a pessoa tem uma ideia num determinado contexto, né? E não está na minha cabeça que é as pessoas, sei lá, por exemplo, daqui de Maputo, que vão visionar a oportunidade e vão para lá fazer alguma coisa. Eu acho que parte muito das pessoas, no seu contexto onde estão, identificarem a sua oportunidade e criarem o caminho para lá chegarem. Mas, por exemplo, voltando um bocadinho atrás, eu vou-te dar aqui um exemplo que pode ajudar a explicar um bocadinho isto que eu estou a dizer. Eu lembro-me de uma vez, na altura eu ainda estava na Deloitte, e nós tínhamos um cliente que era o Ministério da Administração Estatal, e estávamos a fazer, já não me lembro bem o que era o trabalho, mas aquilo requeria que a gente fosse a vários sítios. E um dos sítios era fazer um levantamento no posto administrativo de Maringue. Para chegarmos a Maringue tínhamos que passar pela Gorongosa. Em Maringue não havia sítio para ficar, então pernoitámos na Gorongosa e pernoitámos numa casa do ministério, né? do cliente. E quando eu acordei, nós chegamos à noite, e essa viagem foi particularmente marcante. Primeiro porque era a primeira vez que eu estava na Gorongosa. Depois fascinou-me estar a chegar ou estar a aproximar o monte, praticamente ao pôr do sol, e ver os campos de algodão todos em flor. Tipo, aquilo encheu-me o coração, né? Tipo, é muito bonito, né? Depois chegarmos à noite e irmos procurar um sítio para comer na vila e ver os caminhões, portanto, porque aquilo é uma zona é o corredor da beira, né? E ver os caminhões parados e passar diretamente para um cenário completamente diferente, com algumas meninas muito novas a prostituírem-se, tipo, naquele ambiente em que tu sabes que aquilo é grande área com maior incidência de HIV. Tipo, aquilo foi muito chocante, né? Tipo, perceber a condição das raparigas naquele sítio, ver aquele cenário. E depois no dia a seguir, tipo, eu dormir com o coração apertado, e no dia seguinte, quando eu acordei e percebi que o quintal da casa, que era assim uma coisa, era estreito, mas era assim tipo de perder de vista, tinha videiras. E as videiras tinham uvas. Eu provei a uva, era uva amarga, era uva de vinho. E naquele momento, na minha cabeça, era why? Né? Por que nós nunca bebi, nem sabia que isto era possível, nem nunca bebi vinho de Moçambique. Tipo, aquele cenário de ontem à noite, ao lado de uma cultura de rendimento que custa, que tem valor e que pode produzir um produto de grande valor e que pode ser transformativo. Nas nossas cerimónias religiosas sempre salta um garrafão de vinho, uma caixa que tem o bonequinho das uvas lá. O colono não basou assim há tanto tempo, portanto também não fazia tudo sozinho.
E talvez uma minha experiência de ter participado numa vindima familiar quando ainda vivia em Portugal, tipo, fez-me saber que fazer vinho, mesmo vinho artesanal não é nada, né? É pisar, basicamente. Ok, teríamos que ter umas pipas, não temos carvalho, mas temos madeira super preciosa, dá com pau a ser tirada daqui para fora. Talvez até podíamos inovar com um vinho incorporado numa madeira de chanfru, tá, ok? Mas por que que estas peças não ligam? O que é que está a faltar para podermos ver aquelas videiras como uma oportunidade, para podermos ver a Umbila como talvez um novo potencial produto para uma indústria já existente? Por que que isso não pode ser inovação? Por que que isso não pode acontecer? Ok? E é esse tipo de exemplo que vivi diferentes vezes e em diferentes sítios que me trazia esta angústia, né? O que é que está a faltar? Claro que não é só a questão do indivíduo e do empreendedor perceberem a sua oportunidade, claro que há o ecossistema e tudo mais, e também uma grande parte do meu trabalho é criar esta envolvente e puxar parceiros para esta conversa de estimular o empreendedorismo, mas era muito este tipo de questões ou de problemas que eu via. Claro que eu não podia, acho que quando eu me reformar vou fazer vinho. É Nice. sonho, é sonho. Ahm, Pelo menos gosto de acreditar que sim, que ainda faz parte das minhas ambições. Mas lá está, eu não podia fazer tudo, não era a minha intenção fazer tudo, mas era sobretudo dotar as pessoas com as ferramentas e talvez com um processo de aprendizagem que pudesse ser rápido, quer dizer, não podemos ir ao sistema de educação, que já sabemos que não está bem. Não, tipo, encontrar aqui um shortcut de dar às pessoas as ferramentas que elas precisam para, de facto, que estas oportunidades identificadas possam ser capitalizadas e possam contribuir para este desenvolvimento inclusivo que eu, como moçambicana, quero para o país, né? Isso foi o starting point para o Idea Lab. Como é que o Idea Lab começou? Porque vocês já estão 10 anos, não é? Sim, Por sim, aí. sim. Sim, isto digamos que foi uma parte do starting point e talvez tenha sido o starting point para mim, me desbloqueou ou começou a ativar aqui esta minha necessidade urgente de atuar neste problema. Mas a Ideia Lab foi fundada por mim e pela Tatiana. Eu acho que também houve outros fatores. Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo. Eu, em 2006, 2 anos depois de eu ter voltado da universidade, eu comprei uma empresa que era uma marca de roupa de praia, que era a Verdágua, que era no espaço da moda. Tínhamos uma loja, primeiro era no Hotel Holiday Inn, que agora hoje é o Southern Sun, depois passamos para o Marés, participávamos no Moçambique Fashion Week, e eu fazia isto a par e passo com o meu trabalho, né? Mas muitas pessoas já começavam a perguntar: oh, Sara, como é que tu fazes as duas coisas? O negócio também tinha uma certa visibilidade, porque isto do Moçambique Fashion Week também chama a atenção, né? Nós começamos todo o trabalho de criativo era feito cá, mas depois a produção era feita fora, essencialmente nas Ilhas Maurícias, depois Portugal também. Portanto, eu já era empreendedora, mas só quando eu fui começar a fazer o meu mestrado, um MBA, é que eu comecei a perceber isto do empreendedorismo. Quando nós começamos, empreendedorismo não era uma palavra. Ou se era uma palavra na cabeça de algumas pessoas, era muito mal conotado, no sentido de era o empreendedor, o bro da bolada, portanto, e bolada não tinha consistência, então tu estavas a associar o empreendedorismo a algo que não tem consistência, não tem valor, não é digno, digamos assim. Cá. E sobretudo, e ainda hoje, isso ainda há um bocado desse estigma, né? E sobretudo este estigma na juventude, né? Não, são malucos, não. Eu própria, quando eu deixei a minha vida profissional para seguir a construção da Ideia Lab, tive a sorte de ter o apoio dos meus familiares mais próximos e dos meus pais,
Mas havia muita crítica à volta, não é? De colegas, dos meus colegas de profissão que não percebiam porque que eu estava. Eu, na altura, quando fui ficar full-time na Idea Lab, eu trabalhava no setor do oil and gas, tinha feito essa passagem. E era tipo, mesmo loucura, tipo, tu estás a bazar do setor que vai crescer com tão pouco expertise moçambicano que nós temos nesta área, tipo, já começas a dominar a indústria, os conceitos e tudo mais, porque é algo que é um bocado complexo e estás a bazar assim para ir tentar uma coisa ainda para mais de empreendedorismo. Empreender no empreendedorismo, isto não parecia que fazia muito sentido. Mas eu entrei nesta conversa porque estava a dizer que eu cofundei a Idea Lab com a Tatiana, e acho que houve uma coisa que eu percebi cedo, que é no desenvolvimento de negócios há duas componentes que são muito importantes. Claro que é muito importante teres uma boa ideia, uma ideia que seja inovadora, que possa vingar no mercado, não é? Mas tu precisas de ter um champion, ok? Um ou mais, ou quantos mais champion tiveres, melhor, porque mais chances aquilo tem de ir a algum lado. E a criação desses champion, eu não digo criação, a construção desse champion tem muito a ver com desenvolvimento pessoal, com o derrubar daquelas nossas crenças limitativas, e isto é uma coisa que está muito dentro da pessoa. E eu naquela altura estava completamente em denial e eu acreditava que eu não era uma pessoa de pessoas, tipo, as pessoas são confusas, né? São complexas, não é confusas, são complexas, e custa-me lidar de certo modo com a complexidade do ser humano. E todo o background da Tatiana, ela hoje é muito mais uma pessoa de negócios, é verdade, mas em termos de formação, em RH e em desenvolvimento pessoal, ela foi coach, tornou-se coach muito cedo, profissional. E como é que vocês executiva. encontraram-se? Conheciam-se antes? Ou... Eu adoro quando fazem essa pergunta, porque eu e a Tatiana temos uma história muito em comum. Em comum hoje como parceiras de negócio, porque a Tatiana foi a minha primeira amiga e nós somos amigas de berço. Nós temos 4 meses de diferença só, e os nossos pais eram são besties, né? E foram colegas de faculdade, e os pais dela foram padrinhos de casamento dos meus pais. Então eu literalmente nasci, levava-me para os sítios, ela nasceu, nós íamos para os mesmos sítios, dormimos em vários bancos de festa, quer dizer, brincávamos à exaustão, brincávamos uma com a outra, tipo, frequentávamos de casas, entramos para a escola no mesmo ano, entramos para a universidade no mesmo ano, fomos colegas de turma em alguns anos. Portanto, temos de facto um percurso que é muito próximo, mas ao mesmo tempo muito diferente, porque não obstante partilharmos este ciclo muito próximo de família, amigos e afins, também nos permitimos viver experiências muito diferentes na nossa vida. Quando começaram a despertar estas ideias de empreendedorismo e da Idea Lab, a Tatiana, eu estava aqui a trabalhar e com a loja e com o Verdágua, e decidi começar o MBA, e ela ganhou uma bolsa e foi fazer o MBA dela na Austrália. E ela está a voltar mais ou menos nesta altura, porque tinha feito o MBA, tinha vivido um conjunto de experiências diferentes. Da própria universidade dela havia um polo e um movimento de empreendedorismo muito maior. Então trazia uma outra visão completamente diferente. E quando nós nos encontramos, tipo, estou aqui com umas ideias, vamos lá bater um papo a ver se elas fazem sentido. E aí fomos construindo. Aquilo não era Idea Lab, não era nada, eram umas ideias soltas, e em conjunto a batermos papo. Ao final do dia, quando acabávamos o job, íamos começando a cozinhar e a perceber como é que a gente podia dar o nosso próximo passo, né? E assim começamos epá, a tentar perceber o que é que isto era,
a estudar muito, a perceber outros ecossistemas, a perceber como outros sítios e outros países estavam a promover empreendedorismo no sentido de contribuir para um desenvolvimento das economias e no geral. Portanto, fomos mesmo muito a fundo e decidimos criar um programa de mentoria 1 a 1. Né? Vamos lá testar, vamos lá ver se as pessoas aderem, vamos lá ver se nós conseguimos dar resposta àquilo que são as preocupações das pessoas. E o nosso startup foi mesmo maninho lento. Foi bastante tranquilo a sonharmos, a tentarmos concretizar, a percebermos que talvez isto não faz nenhum sentido porque não havia nenhuma estrutura de suporte. Eu lembro-me que uma vez fiquei toda contente porque consegui organizar um meeting aí no ministério para poder pitch alguma coisa. E chego lá, mesa comprida, pessoal de fato, eu também tinha adicionado o meu fatinho nesse dia, e vou lá, arranjei um tempo também a roubar no job, né? Fazer o meu pitch, a Tati estava no job dela. E chego lá, falo, desenvolvimento da juventude, do setor privado, o empreendedorismo, porque o nosso sonho mesmo é fazer uma incubadora. E há lá uma estrutura, levanta um braço e diz, sabe o quê? Eu de facto estou a gostar muito disto que está a dizer, mas estás nas tantas, eu não consigo ligar isso com essa coisa de quereres fazer galinhas, porque a incubadora para ele estava nesse level. Ele dizia, bebê, de certeza que não é possível, né? Imagino eu na cabeça dele, né? Não é possível. Então vamos lá ver. Galinhas disse, não é bem por aí, mas é criar aqui um espaço para nutrirmos em que tem assim as condições mínimas. Nada, não tive sucesso absolutamente nenhum. E quando saí desse meeting, liguei a Tati e disse, Prada, não há game aqui, né? Eventualmente estes que a gente achava que iam nos dar a mão e que podíamos ter aqui uma parceria para fazermos acontecer qualquer coisa, não vai acontecer. E muitas vezes fomos falando, mas por que não nos concentramos nas nossas carreiras, a cena não está a andar mal, mas havia aquele bichinho, aquela vontade, ela já tinha se instalado. Era isso que eu queria te perguntar. Tu estavas a dizer agora que vocês tiveram muito apoio moral e económico da família, amigos, isso tudo. Mas essa estrutura, por exemplo, 10 anos, é muito tempo, e como começou aos poucos, mas quem é que vos ajudou a vocês a pôr tudo junto, não é? A colar esses pedacinhos todos para poder um dia mesmo chamarem, ok, isto é Idea Lab. Como é que isso funcionou? Porque isso agora é o que vocês fazem, não é? Então sim. É isso. Quem é que fez para vocês? É assim, não houve ninguém que tenha feito para nós, mas tivemos apoio sim. Por exemplo, a nossa primeira angel investor foi a minha avó. Okay. Quando a Idea Lab começou para acontecer na minha casa, na minha sala, quando começámos o programa de mentoria, né, as pessoas que a gente conhecia fazíamos em casa. Depois passou para talvez esta pessoa não tenha tanta confiança, então em vez de fazer em casa vou fazer no café lá de baixo. Então havia o café embaixo do meu prédio e usávamos. Eu nessa altura já vivia sozinha, então a minha casa era mais prática, mas às vezes também na casa dos pais da Tatiana trabalhávamos. Recebíamos as pessoas lá no café quando não nos eram tão próximas. Chegou uma altura que nós tivemos que dizer, ok, ou nós acreditamos nesta nossa cena e fazemos aqui um next move, ou então ninguém vai acreditar em nós. E um pouco na altura, claro, com alguma preparação e algumas poupanças já feitas, eu disse-lhe, olha, I'm ready. Estou pronta para fazer o próximo move, mas vamos lá fazer aqui um pacto. Tu continuas aí quietinha. Não quietinha, mas continuas onde estás. Eu vou arriscar um pouco mais, mas tu vais me dar um backup se esta cena. Vamos dividir esse teu salário. Ela disse, não. Então, tu falaste de uma coisa que eu acho que é muito importante, o champion. Então, nesse momento, tu foste o champion, bom... Não, houve aqui um acordo específico, okay. Né? Não é que propriamente eu tomei essa iniciativa assim, sim. Porque também estava preparada
um pouco ao nível da minha carreira, ou eu abraçava desafios maiores que iam requerer muito mais de mim, ou não, parava a coisa por ali. Portanto, eu estava nesse ponto. E um bocadinho antes, a Tatiana tinha tido um convite para ir liderar um grupo de empresas, ou fazer parte de um conselho de administração, como executiva, num grupo que tinha várias empresas. Então, eu considerava, uma coisa que eu sabia que não queria que a Idea Lab era uma consultora tradicional, né, que faz as coisas para o seu cliente. Não. Nós queríamos que os nossos clientes tivessem a capacidade de fazer as coisas por si, e o nosso papel era facilitarmos isso, como um transmissor de conhecimento, ferramentas, a disponibilizar informação, a criar aqui um conjunto de acessos, né? E para mim era muito importante, porque ela vem nesse seu background de RH, de banco e depois consultoria. Eu queria que ela tivesse, e eu já tinha a experiência de empreendedora, eu queria que ela também tivesse essa experiência, porque quando tu estás numa posição de executiva, tu tens muito de empreendedor, tu tens de tomar decisões muito difíceis, né? Então era muito importante que ela aprimorasse esse lado de negócio dela, né? E aquilo era um espaço para fazer aquilo. Então, como eu estava mais disponível naquele momento e era muito importante que ela tivesse esta experiência, foi meio com um combino, um agreement. Tu vais fazendo isso, vais ganhando a experiência, e não é só a experiência, é os contactos, o networking, né, que essas posições permitem trazer. E eu vou fazendo isto, sendo que vamos nos dando backup. E quando mais ou menos nós conseguimos estabilizar o meu salário, mais ou menos um ano depois, sabe, ok, nós já temos aqui um cash flow para cobrir o meu salário, it's ok. Então eu vou-te dar backup a ti. Tu vens para a Idea Lab full time, vais aqui hustle e arranjar nos novos clientes e conseguir fazer o teu próprio salário, e depois aí vamos estar de boas. Mas se não conseguirmos isso, ou nos meses que não conseguirmos, a gente partilha este que já está mais ou menos assegurado. Então foi muito nesta base de cumplicidade, mas com uma visão de um propósito muito maior, que sempre nos foi mantendo unidas na construção disto da Idea Lab. E obviamente que falei aqui da minha avó, da garagem, e sobretudo depois começaram a vir os colaboradores, e eu tenho um imenso orgulho do time que nós fomos compondo, porque é de facto pessoas que acreditam neste mesmo propósito e que acabam por dar tudo para fazerem isto acontecer, né? Conosco, né? Então o pessoal, quer dizer, estas oportunidades, claro que houve também muitos que não apoiaram, mas isso não importa, não importa é que conseguimos, com alguma insistência, com alguma perseverança, conseguir furar alguns caminhos e abrir algumas portas. Eu lembro-me que em 2013 eu andava a batalhar. Nós percebemos que o nosso modelo de negócio tinha que mudar e que tínhamos que ser mais, conseguir entregar mais impacto, isto é, atingir mais pessoas. E na altura ocorreu-nos fazer um concurso de ideias de negócio. Conseguimos encontrar uns parceiros que acharam aquilo engraçado, levaram-nos a outros. Portanto, tínhamos ali uma parceria também com o Ministério de Ciência e Tecnologia, um banco, quer dizer, levou-nos estes mais ou menos 3 anos a construir esta base de dados e de contactos de pessoas que chamaram a atenção para aquilo que a gente estava a fazer. E nós conseguimos fazer o Fora da Caixa, que foi a primeira competição de ideias de negócio que aconteceu no país, e era sobretudo num setor muito específico, que era nas tecnologias de comunicação e informação. E na altura, até quem saiu vencedor foi o Biscat, da UX, e a partir daí também mais pessoas juntaram-se ao movimento, aquilo teve barulho, teve aceitação, era nacional. Nós batemos o pé porque se era digital, as pessoas tinham que ser capazes de fazer a sua aplicação digital, e isto dava acesso a todos. E a expectativa dos parceiros era que nós conseguíssemos 50 propostas, né? Se vocês tiverem 50 propostas neste setor tão específico,
vai ser bom, né? E nós conseguimos triplicar essa expectativa de um pipeline muito maior. Nós tivemos 186 candidaturas, de um pipeline de 600 subscrições no site e de mais de 6.000 visualizações. Portanto, Isso tudo, Moçambique. E 2013. E nós tivemos aplicação de sítios que nós mesmo tivemos de dizer, mas isto aqui fica onde? Esse distrito, mapa, traga, para nós identificarmos aqui onde é que estão estas pessoas, estás vendo? E isto foi extremamente importante, porque nós pela primeira vez conseguimos provar o direito que nós tínhamos de estar no mercado e de nós fazermos o que nós estávamos a fazer. Porquê? Porque havia esta massa crítica de jovens com imenso potencial, neste caso numa área muito específica e talvez onde as pessoas não esperavam tanto, a quererem fazer coisas, que era isso essencialmente que as pessoas não acreditavam. Jovem moçambicano é preguiçoso, não quer fazer nada, né? Lá está, preconceito. E nós conseguimos quebrar essa barreira e conseguimos quebrar esse preconceito, e isto, claro que trouxe-nos um posicionamento ligeiramente diferente para aquilo que se veio a seguir, né? Que era mais programas, mais, né? Um pouco a começar aquilo que hoje é aquilo que a gente entrega com mais frequência, que acabam por ser diferentes programas de empreendedorismo. Claro está, o sonho da incubadora acabou por ficar um bocadinho desfasado. Hoje nós colaboramos com diferentes incubadoras, gerimos uma que é o Orange Corners, colaboramos com a incubadora do Standard Bank, temos outros programas de desenvolvimento de empreendedorismo que não estão propriamente baseados em espaço, lá está, no espaço físico, e enfim, com esta multiplicidade de programas e multiplicidade de parceiros, nós vamos construindo esta nossa oferta para os empreendedores e aquilo que a gente chama ao longo do suporte ao longo da jornada, desde começar muito por estimular este desejo de ser empreendedor e esta cultura empreendedora de colaboração, depois ativando as ideias e transformando-as ou apoiando os empreendedores a transformá-las em negócios, e depois quando eles já estão, quando eles já existem e estão por aí, obviamente o apoio não acaba, continua, mas continua no sentido de crescer, suportar, escalar e replicar e etc. Então é muito onde se centra o nosso trabalho hoje como Idea Lab. Então vocês, os vossos parceiros é que decidem, quote unquote, em que área é que tem que aparecer, é que tem que vir as ideias, por exemplo, não sei se me estou a fazer perceber, os parceiros é que decidem nos programas de social responsibility deles onde é que eles querem investir, em que área é que eles querem investir. E depois vocês é que fazem o papel de ir buscar como é que funciona isso? Não começa assim, até porque esta questão de desenvolver-se até o privado é algo que é muito recente. As pessoas até podem querer fazer, mas podem não saber muito bem como fazer e como começar. Então, geralmente, os programas são desenhados por nós. Não é? E quando nós desenhamos o programa, nós já temos mais ou menos em vista, porque precisamos de ser smart. Nós temos um modelo que é multilateral. Não é? Nós temos um conjunto de beneficiários, digamos assim, ou utilizadores, se pensarmos assim em paralelo com o negócio digital, né? Temos os utilizadores e depois temos os clientes, que é efetivamente quem paga. Não quer dizer que os utilizadores não paguem, não é free, mas é digamos assim, um valor de comprometimento. Não é? Subscription. Né? Mas obviamente que os programas têm um custo e esse custo tem que ser pago por alguém. E aí os clientes são vários, não é? Temos de chamar-lhes clientes ou parceiros, assim, efetivamente eles são nossos clientes e podem variar desde de corporações, de organizações de desenvolvimento, e nós temos claramente que saber, se este cliente está a querer comprar connosco é porque ele quer qualquer coisa em troca, então vamos lá ser smart de percebermos o que é que nós podemos oferecer ao cliente em troca. Então é um bocado isto que a gente tenta combinar para garantirmos que a melhor oferta que a gente pode ter naquele momento com os recursos disponíveis possa melhor servir o empreendedor. O empreendedor está no centro, os clientes de alguma forma acabam por tirar benefícios deste suporte que eles dão. E digo já às vezes benefícios muito tangíveis, não é? Por exemplo, sei lá, um corporate que queira desenvolver o seu value chain.
E para desenvolver o seu value chain tem que ter ou novos fornecedores, e os fornecedores têm que ser tech. E, não é? Por exemplo, nós podemos estimular, como estamos perto deles, não é? Podemos trazer aqui um conjunto de informação e conteúdo e estimular com que surjam novas ideias para que eles possam vender a esses clientes. Portanto, somos aqui um facilitador neste processo também. Outros não, só querem, sei lá, visibilidade. Quando a gente fala de responsabilidade social, geralmente está muito ligado a um benefício tangível que a empresa pode ter. Sei lá, pensando num banco. Por que um banco vai investir em empreendedorismo? Não é? Os empreendedores são os seus melhores clientes. E talvez que não são, é verdade que não são hoje, não é? Mas se eles querem garantir que esta fatia do negócio deles cresça no futuro e que eles consigam continuar a sobreviver e ter novos clientes e, enfim, fazerem novos empréstimos e tudo mais, em algum lado eles têm que começar a ativar e a fazer crescer essa sua base de clientes. E, obviamente, que promover o empreendedorismo acaba por ser uma delas, né? Então não há ninguém dá nada de borla, não há negócios grátis, mas temos que saber muito bem, não obstante o empreendedor estar no centro, é preciso sabermos como cativarmos quem efetivamente paga os programas e trazermos novos benefícios para eles que lhes façam continuar a querer. Claro que muito do que a gente vende é impacto. Não é? Não interessa só saber a quantas pessoas foram capacitadas ou quantas pessoas passaram nos nossos programas. O que é que está a acontecer com essas pessoas? Não é? Se nós há 4 anos atrás não sabíamos responder a esta questão, porque o que nós queríamos era fazer, queríamos lá saber de medir, não é? Medir era nem entendíamos nada de assuntos de medição de impacto. Hoje não, tipo, já temos resultados muito tangíveis que nos permitem dizer, até às vezes assim, boas, né, de boca cheia. Não, sei lá, o empreendedor que passou no nosso programa X, ou que passam de forma geral, que passam no nosso programa, ao fim do primeiro ano, pelo menos 78% mantém-se ativa nos negócios. E isso comparado com os benchmarks de X, Y ou Z, que estão a dizer que empreendedores que passam por programas similares em outros sítios, tipo Estados Unidos, que geralmente é benchmark, só 10% efetivamente é que vai se manter vivo no final do primeiro ano, ou alguma consistência. Portanto, isto aqui são indicadores que já medem que aquilo que a gente está, ou sei lá, que teve capacidade no primeiro ano de, sei lá, 40% de chegarem até 4 postos de trabalho. Não é? Então, isto sim já começa a ser medidas que começam a mostrar que aquilo que a gente está a fazer talvez não sejam só coisas bonitas e que fiquem bem, mas que efetivamente estão a contribuir para a transformação, esta nossa transformação, né? Daqui de onde nós estamos. E já não só, porque hoje nós estamos aqui em Moçambique, sim, mas estamos também a entregar projetos de forma consistente em Angola, em Luanda. No ano passado abraçamos um projeto também que envolve Moçambique e Zimbábue, então temos também aqui esta aspiração também de fazer crescer a Idea Lab onde ela puder ser relevante. Yeah. Eu acho que é importante na região, não é? Em termos de, falaste de Zimbábue, falaste de... Eu gosto muito desta conversa do regional, do panafricanismo. Se nós formos ver o empreendedor do continente, ele está de costas voltadas para o continente. Estamos todos a olhar para fora do continente. Tu queres o melhor contacto nos Estados Unidos, eu quero o melhor contacto na China, tu queres o melhor contacto na Europa, onde é que podemos fazer os melhores deals? E esses investidores estrangeiros também só estão à procura de saber onde é que podem furar para depois rapidamente se espalharem e colocarem os seus produtos, os seus serviços dentro do continente. E eu acho que isto é uma perda muito grande para nós. Nós estamos a perder essencialmente a oportunidade de mercado. Ok? Porque, por exemplo, em produtos, sei lá, o chá que a gente bebeu ou não sei o quê, se é muito mais fácil, ou deveria ser muito mais fácil, eu pensar, ok, eu estou a fazer isto em Moçambique,
em Moçambique crescer tem custos de transação muito elevados, sei lá, ao nível de transportar as coisas para frente e para trás, não sei o quê. Ok, mas eu quero fazer para, sei lá, Angola, ok? Versus eu quero fazer para Portugal. O mercado português obedece a leis de consumo europeias, né? Que tem todo um conjunto de barreiras para os nossos produtos não penetrarem, ou as barreiras ou as exigências são tão altas que vão fazer com que a gente fique fora. Já pode ser muito mais acessível eu encontrar uma contraparte em Angola que vai dizer, epá, não, se isso vende em Moçambique, preenche os requisitos mínimos da qualidade, eu também posso trazer para aqui e fazer aqui. E assim, já não estou a vender só para Maputo, mas estou a vender para Maputo e para Luanda, né? Agora, claro, estamos em Covid, mas nós tínhamos 3 voos semanais que tinham uma disponibilidade de carga grande, que ninguém está a usar, né? Pronto, a África do Sul tem outros mecanismos, mas quando falo Angola, falo Zimbábue, falo Tanzânia, falo aqui a região, né? Suazilândia, why not? Né? Porque é que temos todos que vir de não sei de onde e às vezes as coisas até entram pelos nossos portos, porque é que não serem as nossas coisas a saltarem a fronteira? Então isto é uma conversa que me interessa, como aproximar os mercados africanos. Obviamente interessa para a Idea Lab, mas interessa também para todo um conjunto de empreendedores e como é que nós podemos construir estas pontes onde a gente vai, como é que a gente pode criar ligações, da mesma forma que é interessante teres uma solução moçambicana, sei lá, a chegar ao Ghana ou a chegar ao Quênia, Nairobi, também é interessante recebermos essas coisas deles e não irmos diretamente para uma tecnologia, por exemplo, americana ou asiática ou isso, né? Tipo, darmos no espaço a nós próprios de crescermos, de colaborarmos, de interagirmos e irmos aprendendo uns com os outros em espaços que são tão similares, né? Com ambientes de negócio assim um bocadinho hostis, com as questões políticas sempre a interferirem na estabilidade, né? De coisas que são essenciais para termos um bom ambiente de negócios, né? Yeah. Tu no começo desta conversa, Sara, estavas a falar das uvas, não é? Na zona da Gorongosa. E agora usando esta deixa dos produtos e de fazer as ligações, olhando um bocadinho para dentro, para nós, Moçambique, e também de como tu disseste agora, as medições de sucesso, não é? Das pessoas continuarem-se a manter, como é que conseguem, quais são os constraints maiores que vocês têm em tirar esses números de Maputo e poder espalhar por Moçambique todo? Yeah, e eu gosto dessa pergunta também. É preciso entender um bocadinho as dinâmicas do mercado e o que é que está a acontecer, e quando nós falamos de ecossistema, o que é que nós estamos a falar, né? A bem ou a mal, nós somos daqui de Maputo, a nossa maior rede de contactos é daqui. E é aqui onde nós temos as bases para fazer a nossa coisa acontecer, né? Isto não quer dizer que nós já não tínhamos feito coisas em outros espaços de Moçambique, mas nós não estamos lá, nem sequer temos a capacidade, não dá para andar a montar Idea Labs aí um pouco por todo, não dá, não é sustentável, né? Tipo, nós temos hoje uma operação sustentável, mas também bastante racionalizada, né? Sabendo exatamente, uma coisa é o teu sonho, outra coisa é a estima que tu tens de comer para chegar até lá, né? E nós não temos todos os recursos para fazer aquilo que a gente quer, mas temos uma estratégia, ok? Há coisas que nós já aprendemos, que funcionam, há coisas que nós já aprendemos que não funcionam. Nós hoje temos, digamos, uma componente técnica, digamos assim, forte, não é? Ao nível de metodologias de ensino de empreendedorismo, de metodologias para aproximar os atores, enfim, temos essa parte técnica bastante robusta, e cada vez mais o que nós procuramos é parceiros
que estejam nos sítios, que queiram fazer coisas, mas que lhes esteja a faltar esse know-how, né, de como fazer. E acredito eu que muito através de parcerias, de cocriação, de transferência de conhecimento, nós vamos, nos próximos tempos, e isto é parte da nossa estratégia de crescimento, conseguir ter estes parceiros, digamos assim, que nos vão permitir ampliar este impacto, ou reduzir o risco da operação deles, de terem que aprender. Aliás, a nossa parceria em Angola começou assim mesmo. Que é com uma empresa, que é o Acelera Angola, que tem um bocadinho um propósito muito parecido ao que nós temos. E quando com o Zé Carlos, um dos fundadores, nos conheceu, ele disse: eu adoro aquilo que vocês fazem, tipo, é isto que eu quero fazer. E na altura o Acelera tem muito poucos anos, acho que está a entrar no seu 3º ano, talvez tinha 3 anos, e nós conhecemos há mais ou menos 2, e eles nessa altura já eram muito ativos em eventos, né, fazer eventos de empreendedorismo, mas eles não tinham conteúdo, né, para ir um pouco mais longe, tipo, conseguiam dinamizar a comunidade, conseguiam trazer parceiros, mas depois não tinham nada concreto para oferecer. E eu, quando ele disse, olha, eu quero aqui dar um salto, eu quero dar um salto convosco, vocês vêm comigo. Eu acho, yeah, why not, né? Tipo, tu conheces o teu mercado, nós não conhecemos, tu conheces os atores que nós não conhecemos, não é? Nós temos aquilo que tu procuras, então vamos lá, faz sentido estabelecermos uma parceria estratégica. Como é que essa relação aconteceu? Como é que um programa em Angola conheceu um programa em Moçambique? Eu acho que, de certo modo, quem trabalha nesta área de promoção de empreendedorismo, é assim, nós acabamos por fazer muitas coisas no espaço internacional. Sei lá, desde participar em eventos, conferências, e dizes muito do nosso investimento foi de saber exatamente isto, o que é que a gente queria fazer, o que é que era, e ter as metodologias. Isto foi muito em participar em cursos fora, técnicos, em participar em conferências, ter práticas de discussão em comunidades de pessoas que trabalham nas mesmas áreas, e pronto, esses contactos sempre existem, né? Eu fui convidada para ir a um evento em Luanda, que era o Ideias em Ação, e era para fazer uma palestra, e nessa altura conheci o Zé Carlos, e ele, depois da gente ter conhecido, foi procurar saber o que é que nós, em mais detalhe, o que é que nós fazíamos. Eu partilhei também com eles o nosso portfólio, e inevitavelmente havia pessoas na cena do empreendedorismo internacional / africano, não é? Que nos conheciam os dois, então também serve um bocadinho a questão da referência. Eles, mas vocês já ouviram falar desta Sara lá da Ideia Lab, de uma tal de uma Ideia Lab lá de Moçambique? E as referências que ele tinha eram boas, e vice-versa, né? As referências também que nós tínhamos do Zé também, e do Acelera Angola também eram boas, e isso deu-nos alguma confiança para começarmos a conversar. E as parcerias, eu lembro que eles depois vieram cá num ano em que o Seed Stars Regional aconteceu cá, e a partir dessa altura a nossa conversa sobre a parceria ficou muito mais séria. 6 meses depois nós já tínhamos um memorando claro daquilo que ia ser a nossa intervenção, e onde é que começava um e onde é que acabava o outro, e expectativas ajustadas. Seguiram-se mais 6 meses de venda intensiva, não é? E em janeiro do ano passado nós começamos a entregar programas consistentemente em Angola, e ainda hoje temos, e espero que assim continue, né? Bem, estava a pensar agora que nós temos muitas coisas diferentes, a nossa economia é diferente, nossa maneira de estar, mas também temos nossos problemas sociais, temos mil e uma coisas diferentes, mas temos também muita coisa em comum. Então, os métodos que eles usam lá, vocês aprenderam alguns métodos de lá que começaram a implementar cá, que funcionam cá?
Eu acho que não é uma questão de métodos, até muito porque na nossa relação com o Acelera a parte técnica é desenvolvida essencialmente por nós, não é? Mas o ecossistema angolano tem algumas particularidades, né? Não é assim tanta coisa que é tão diferente como cá, mas eu acho que é mais recente. Por exemplo, nós já estamos nesta jornada há 10 anos cá. Eu acho que em Angola fala-se de empreendedorismo, talvez nos últimos, ou mais ativamente nos últimos 5, 3 anos, talvez, ok? E isto tudo vem acompanhado de mudança de um regime político, não é? Então, não obstante o ecossistema estar um bocadinho atrás, não é? A pujança de crescer é bem maior do que cá. Essa energia sente-se. Até porque, se tu fores notar Grande Maputo, digamos assim, quando está já com Matola, isso, nós somos cerca de 2 milhões e meio, 3 milhões de habitantes. Em Luanda são 9. Ok? Então tu ganhas aqui uma dimensão até de mercado para negócios que é diferente, mas nós temos mais ou menos a mesma população, 30 milhões, só que eles fora de Luanda e com um país ainda bem maior que o nosso, o resto das pessoas estão muito, 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 muito dispersas. Isso também tem a ver com o fato da guerra e tudo mais, né? Mas tem similaridades, também tem diferenças, mas eu sinto essa pujança lá, sinto essa vontade. Depois, exatamente por causa da guerra, tu tiveste muito mais pessoas que obrigatoriamente tiveram que ir para fora, não é? Tens uma diáspora um bocadinho maior e mais bem composta no sentido de recursos, não é? A nossa diáspora, coitadinha, é mais os mineiros, não é? Eles lá não, né? Tem uma diáspora um pouco diferente. E diferente muito ao nível de capital humano, né? O fato de terem tido tantas pessoas a irem para tantos sítios do mundo por uma questão que não é boa, né? Por causa de uma guerra, hoje já se reverte num outro sentido, que são estas pessoas que voltaram com uma maior diversidade de experiências e de conhecimento que também pode acelerar muitos processos internos, né? Então quando falas de pujança não é simplesmente pujança económica? Não, mesmo por isso que hoje em dia estamos mais ou menos elas por elas, não sei que as nossas tristezas são são imensas, né? Às vezes, muitas vezes, claro que esta questão do Covid é bastante agressiva e está a ter e vai ter um impacto muito grande no setor privado. Mas quando me perguntam mesmo de persistência e de resiliência, pessoal, nós estamos em crise atrás de crise. Ou é crise humanitária porque houve cheias e secas e está a haver né, focos de fome, de desestruturação de poucas coisas que estavam montadas. Ou tens a questão política que está sempre, cada ano que estás perto de eleições, vais sempre tendo bastante instabilidade. Agora ainda se acresce esta instabilidade lá do norte e de Cabo Delgado. Quer dizer, dívidas, né? Nós dívidas, crise cambial. Nós em 2015 nós tivemos uma crise cambial em que a nossa moeda depreciou 90%. Quer dizer, só mesmo gente muito louca é que pode aguentar com isto e no dia seguinte mesmo acordar é tipo, não é nada, vamos continuar, não é? E lá também não é muito diferente. Nem os valores que eram diferentes hoje já estão também mais modestos. Por exemplo, claro, eu lembro da primeira vez que fui a Luanda, ainda fiquei chocada com o custo de vida. Hoje em dia, com o custo de vida em Maputo e o custo de vida em Luanda, está mais ou menos ela por elas. Não, acho que o deles baixou um bocadinho, o nosso subiu muito, né? Lá também, porque nós temos cá muitos dos nossos, acredito que os dos teus parceiros sejam pessoal que venha com o Foreign Aid, correto?
Ou não é por isso? Ou não é por aí? Ou estamos a falar de grandes corporations de fora, estamos a falar de Embassies. embaixadas, doações, grants. É não um mix. É um mix de clientes. Claro que nós já tivemos muito mais de development de instituições de desenvolvimento, onde estão as embaixadas, as ONGs, enfim. Hoje não, hoje já estamos tipo 40, 60 para os corporates e obviamente tivemos muito mais, mas acho que também isto vão sendo dinâmicas que, por exemplo, se tu fores ver, todos os projetos de desenvolvimento têm mais ou menos ciclos de 4 anos e às vezes são completamente disruptivos um para o outro. Quer dizer, nós não podemos ficar à espera que a política deles esteja de acordo com aquilo que a gente quer fazer. Not. Tipo, tens que criar aqui é óbvio que cada vez mais o empreendedorismo vai estando na moda e vai enfim, despertando estes interesses de diferentes partes em fazer parte desta conversa, mas não é easy, hein? A componente de desenvolvimento é muito complexa, é sobretudo uma linguagem que eu tenho que me esforçar para. É todo mundo, né? Toda esta questão da ajuda. Eu costumo dizer que é uma indústria em si, em particular, que tem muitas especificidades, que tem, enfim. É complexo, não é fácil trabalhar neste envolvente, principalmente para quem é do setor privado, não é? Tipo, encontrar aqui uma linguagem que se ajuste, uma intenção. Não é que eles queiram coisas diferentes, não é que não queiram ver o país a desenvolver-se, não é que não queiram ver o setor privado crescer, mas enfim, são agendas diferentes, então temos que conseguir ter digamos, ter estas coisas partilhadas, não é? Não estarmos muito dependentes e acho que isso é que é ser sustentável neste contexto de uma empresa social, né? Conseguires ter diferentes revenue streams para conseguires garantir que mesmo se saia um parceiro de um determinado projeto, o projeto não vai cair, não é? E isto é um trabalho contínuo, é por isso que a informação e a data sobre o impacto é tão importante, e as pessoas estarem claras que não são só coisas giras e eventos giros e show off muitas vezes, não. Sim, porque a impressão que eu tenho é muito essa, mas é a impressão de alguém que é leigo na matéria, obviamente, e também por causa de tudo que acontece aqui na nossa terra, claro. Acho que estar suspeito de toda a iniciativa e de toda a coisa bonita é normal, não é? Mas mas falo mais, como tu disseste há bocado, ninguém faz nada de borla. Isto não é de borla, os parceiros também não estão aqui só para dar, querem alguma coisa para receber, não é? Então, e para receber um dos maiores trunfos é a visibilidade, não é? Também. Que é aquele impacto e é o impacto imediato, digamos assim. Impacto imediato e depois já aquele trunfo político. Ou um resultado imediato de saber que as pessoas estão atentas e estão a contribuir para. Isso vai ser. Mas esses já não são os meus assuntos, né? Vai se reverter em influência política e so on and so forth, não é? Mas é por isso que eu perguntei há bocado mas essa visibilidade é toda em Moçambique, é toda em Maputo, porque visibilidade lá fora de Maputo, noutra província, ninguém quer saber. Porque não é tão grande. Isto sou eu, again, leigo da matéria, olhar para isto de fora, não é? Para quem não percebe nada disto. Para o impacto e a visibilidade que pode ser feita para aqueles que mais precisam, que é no norte do país, onde as pessoas têm menos, não é tão grande como seria Maputo. Então deve haver uma tendência mais em ajudar e querer e criar aqui, em desenvolver mais aqui do que lá fora, não? Não. Muito pelo contrário. Há uma pressão muito grande para atuares fora de Maputo. A questão é que atuar fora de Maputo não é fácil. Primeiro porque, imagina, o custo de nós implementarmos um projeto aqui, de nós de repente pormos passagens aéreas para ir fazer no outro sítio. Sim.
Acho que sabes Yeah. bem a contabilizar só isso e a acomodação, né? É quando eu digo que os nossos custos de transação aqui dentro do país são grandes, é um bocadinho isso, né? É os custos de mobilidade. E depois acho que há um outro fator que é a questão do capital humano, de ter as pessoas preparadas para fazerem este nosso trabalho. São muito poucas as que têm conhecimento. Por exemplo, grande parte do nosso trabalho é formar as pessoas que trabalham connosco e garantir que elas próprias também desenvolvam ações empreendedoras para poderem ter esta conversa de empreendedor para empreendedor, e isso é preciso criar o espaço. hum, que absorvam as metodologias, as melhores práticas, quer dizer, o nosso trabalho acaba por ser um bocadinho complexo, porque quando tu tens formação, tens que escolher a metodologia mais adequada para capacitar os adultos, tem que ser algo muito experiencial, porque senão não estamos a trazer nenhum diferencial. Por exemplo, se tu fores ver aquilo que existe mais tradicional quando se fala de negócios, vai aprender a fazer um business plan, como se fazeres um business plan te desse automaticamente a autoridade para dizeres que I'm in business. Não, né? Yeah. E o business plan acaba por ser só válido quando tu tens a necessidade de transmitir aquilo que é o teu negócio, sobretudo para uma instituição de financiamento. E o business plan morre assim que tu acabaste de escrever, porque tudo à volta continua em constante mutação e aquelas folhas, aquele pile né, de folhas escritas é estático, né? Hoje existem ferramentas diferentes que tu podes trabalhar todas as componentes de um business plan sem teres que estar ali a escrever 30 a 40 páginas, né? Mas tudo isto requer aprendizagem, requer conhecer e não é assim tão fácil ou não é assim de um momento para o outro em que tu capacitas pessoas para poderem estar hum, digamos, a replicar ou a fazer mais, né? Também temos um bocadinho essa limitação. E obviamente que isso é um esforço que nós temos que fazer, lá está, um bocadinho através destas parcerias, né, de conseguirmos chegar até aí. Mas acho que há maior apetência para tu, digamos assim, fazer ações fora de Maputo ou para se promoverem ações fora de Maputo do que aqui. Só claro, quando começamos a falar de custo, quando começamos a falar do contexto local e do ecossistema local, depois aí as coisas começam a ficar um bocadinho mais fragmentadas, dizer ok. Mas uma coisa que eu gosto é que, ou pelo menos que eu estou a verificar, por exemplo, esta questão do digital, não é? E por exemplo, nós com o Covid tivemos que fazer aqui uma aceleração rápida para o digital para garantirmos que o negócio não caísse e quando nós conseguíssemos entregar. Isso foi fantástico, quer dizer, é aquele mal que vem por bem, porque nós já estávamos há tanto tempo a conta-gotas a trabalhar em algo que desse digital e não sei o quê, e aquilo assim, em uma semana, tínhamos uma única pessoa alocada e assim com um tempo mínimo para trabalhar nisso, que de vez em quando sobravam umas horas ia fazendo umas pesquisas e a coisa. Eu lembro, foi aí umas 2 semanas antes de fecharmos, né? Que tínhamos tido assim uma reunião que também já estava marcada há muito tempo para ela nos apresentar o que ela andava a pensar, né? Epá, entre o dia em que ela fez essa apresentação e as 2 semanas depois que nós fechamos, foi mesmo pegar naquilo tudo que ela já tinha recolhido, colocar muito mais pessoas a beberem daquilo e a procurarem mais coisas. Nós fazemos parte de uma organização, somos membros de uma organização que é a Youth Business International, que é uma organização umbrella que trabalha com outras organizações de empreendedorismo. Youth Business International. Eles são UK-based, mas trabalham em mais... têm estes membros em mais de 50 países e trabalham com eles nestas questões de como melhor fazer chegar o empreendedorismo à juventude. E obviamente que a comunidade de práticas, de tipo de pares que trabalham em diferentes países, nós acabamos por nos juntar todos para aprendermos o mais rápido possível, com aqueles que já estavam a fazer, e era uma aprendizagem mútua, porque houve muitas coisas que nós fizemos aqui, nós contabilizamos 9 ações imediatas de Covid que nós fizemos.
desde eu fiz logo no primeiro mês um conjunto de live sessions no Facebook a tentar responder aos empreendedores questões muito práticas do que poderia ser feito no meio de tanta incerteza, e trazendo pessoas sempre relevantes com tópicos, porque de repente as pessoas já não sabiam mais o que fazer, né? Nem como despedir, nem como entrar no digital, nem que medidas em termos de cash flow deviam tomar imediatamente para não perderem dinheiro. Então, tipo, todos estes aspectos que eram importantes, a gente reuniu informação, trouxemos pessoas relevantes e debatemos live. Fizemos parcerias e temos hoje com uma empresa de advogados um legal clinic para conseguir responder às questões de legais que os empreendedores tinham. Mais recentemente também fechamos uma parceria para fazer um fiscal financial clinic com uma outra empresa de consultoria também relevante. Fizemos o Entrega Lá, que é um portal que informa o que é que está a entregar e onde é que se pode ter acesso aos produtos e aos serviços de forma remota. O Entrega Lá fizemos com a CDM. Lançamos também em parceria com a Vludimentol o Compra Nosso, ajudamos a pensar e a estruturar. Dentro dos nossos programas juntamos os alumni para lhes darmos ainda mais suporte para aquilo que eles precisavam de resposta imediata, porque não era só sobre o nosso negócio sobreviver, era sobre os negócios que a gente apoia a sobreviverem. Enfim, eu mapeei 9, não sei se falei de todas delas, acho que não, mas foi de facto uns meses o mover para o digital, não é? O nosso DigiLab teve que entrar em funcionamento e garantir que não perdíamos negócio, não é? E pronto, hoje isso é importante, mas é também importante começarmos a perceber como é que se funciona neste novo normal, e como é que também podemos continuar a garantir este apoio, este suporte, porque o mundo não vai parar, né? Nós é que temos que essencialmente nos ajustar a estes novos tempos e essencialmente inovar e conseguir encontrar, e quando eu digo inovar é conseguir encontrar formas diferentes de fazer o que nós precisamos de fazer para estarmos relevantes no mercado. Yeah. Então, Kubula. Esse vai ser ter da oportunidade. Vamos já abrir aqui uma sessão de mentoria. Não, isso é importante porque mesmo agora com o mundo digital estamos a ter, por exemplo, um grande desafio cá em Moçambique são internet speeds, né? E não só speeds, mas Começando pelo access. Começando pelo access. Mesmo cá estou a falar de mesmo cidade de Maputo, né? Nem estou a falar de outras províncias, distritos. E é um bocado a qualidade de internet que tu precisas para fazer todo este conjunto de coisas acontecer neste espaço, né? Claro, sim, a importância do acesso, mas a questão da qualidade e as redes também estão super congestionadas. Sei que aí algumas redes voluntariaram, fizeram aquilo que tinham que fazer e a parte que lhes cumpria fazer de facilitarem este processo, que deram acesso às plataformas de educação, que sobretudo para a educação mais elementar. Quer dizer, isto traz aqui um congestionamento e obviamente que a nossa infraestrutura de rede não estava preparada para este crescimento tão grande do número de usuários. Então, pronto, vai haver aqui, pronto, eles acho que também já perceberam e devem estar à procura dos recursos para fazer crescer a infraestrutura o mais rápido possível, porque esta demanda já não vai parar, né? Sim, não vai parar, e eu acho que agora vai ser como se fosse o novo normal. Né? E vai crescer. Há aqui uma coisa, aquelas viagens que a gente faz, né, de estrada nacional e sobretudo em Gaza, tu tens muito aqueles moços que vendem caju. Sim. E é impossível tu fazeres esta volta
sem parar não sei quantas vezes no meio do caminho para ir comprando coisas. Eu que tenho uma avó muito querida, então estou mesmo proibida de fazer isso, tenho que lhe trazer sempre miminhos. E então, assim, um dia também a voltar de Inhambane, paro na estrada para comprar o caju, aqueles sacos que eles penduram nas árvores, e salta-me o moço da rua. Da rua para a estrada, né? Salta lá de onde ele estava, aparece. Tá aqui, caraca. Então eu vejo que ele tem assim uma ceninha na mão. Pergunto-lhe, desculpa lá, o que é isso que trazes na mão? Essa pastinha. Abre. É um tablet. Eu disse, pois, muito bem. E então fazes o que com esse tablet? Epá, assisto, né? Eu assistir, assisto, estou na net. E disse, então assim aqui que estás na net, não, assim aqui onde eu estou eu não tenho rede. Mas eu ando assim um pouco para lá, já tem uma vilinha, tem rede lá. Então eu quando estou lá na vila, carrego e para o dia, né? E aproveito de estar um bocadinho na internet quando tenho megas. E se tem megas consoante a venda correr bem ou não correr bem, se sobra um vintinho para para uns meguinhas, né? E aquilo deslumbrou-me, né? Aquilo era o telefone, era a música, era o entertainment enquanto ele não tinha nada para vender, e também servia para a internet. Claro que ainda aqui um nível de literacia digital que está a faltar, né? Da mesma forma que a gente sempre fala de literacia financeira, é preciso aumentar. Lá está, estamos numa altura em que a literacia digital também é fundamental, porque, dando aqui um exemplo, a Emília, que trabalha lá em casa comigo, já foi há uns anos, ela hoje já está mais digital. Mas então houve aqui uma troca engraçada. Eu sei lá quantos anos é que tenho a minha conta de Facebook quando abri com e-mail, né? Então, opa, aquela coisa de estar com isso, como é muito esperto o Facebook, de repente começa-me a sugerir a Emília. Eu disse, Emília, estás no estás no Facebook? E ele, estou no Facebook. E eu disse, então vais-me dar o teu e-mail, porque assim, tipo, cenas, lista de compras e não sei o que, a gente troca num e-mail. Ela, e-mail? É o que é isso? Eu disse, como é que tu estás? Eu também na minha ignorância, né? Como é que tu estás no Facebook se não sabes o que é e-mail? Como é que te registaste? Ela, eu usei meu número, né? Eu disse, oh, damn, quer dizer, já estamos aí que já podes entrar no Facebook. Quer dizer, já foi uns anos, eu não sabia. Eu não sabia disso. Ok. Né? Então, é um bocadinho as pessoas, lá está, terem o acesso e depois saberem o que fazer com esse acesso, né? Porque eu muitas vezes digo, hoje em dia tu aceleras qualquer processo de conhecimento com o teu Google. Não sabe, vai perguntar, ele vai te responder. Yeah. Claro que talvez para perguntas mais ou menos complexas tens que refinar ali um pouco até chegares ao nível de resposta que te é satisfatória, mas vão-te responder. Não há nada que tu não possas fazer, que não possas ir lá perguntar e ele não vai responder. Mas lá está, precisa as pessoas saberem o power da ferramenta que tem nas mãos, e isto ainda não está a ser amplamente difundido, divulgado, e lá está mais uma das nossas lacunas. E é com pena, porque quando se quer e quando se investe um bocadinho, vamos pensar no M-Pesa, cada vez mais pessoas aderem. E não tem dificuldade de instalar, por acaso é que ele não se instala, mas de saber usar aqueles cardinais asterísticos todos, né? Ninguém se atrapalha com isso. Ninguém se atrapalha com isso, né? Porquê? Porque houve alguém, neste caso a própria instituição, que pôs recursos a explicar às pessoas como é que iam fazer para usar, onde que questões de segurança tinham que obedecer, e as pessoas já começarem a usar para saberem o benefício daquilo, não é? Então, se tiveres em outras dimensões que não estão, quer dizer, que não é só esta lógica de venderes um produto, mas de educar, também pode-se chegar a patamares extraordinários, não é? É usar a mesma tática, mas de uma maneira, como é que eu posso dizer? Numa escala muito superior. Sim. Não é?
Eu, por acaso, também, por exemplo, o pessoal lá de casa é tudo com M-Pesa. E foram eles que sugeriram. Uhum. Tipo, porque é que não dava Sim, via sim. M-Pesa? Tipo, Não, eu, ok. Yes. eu confesso que propriamente não é que não faço uso, mas faço a partir do e-banking. Sou Sim. assim um bocado old school, Yeah. né? Claro, exatamente igual, é a mesma coisa. Mas quer dizer, se não consegues vencê-los, junta-te a eles. Então era muito mais fácil fazer esses pagamentos assim. Yeah, eu acho que em toda a África, payments é um grande problema. Para o mercado que não está naquele, 1%, 1%, whatever, short minority it might Mas be. eu acho que é como fosse. Mas lá está, é por Yeah. ter esse problema tão grande que surgem aqui no continente soluções, até exatamente onde foi idealizado o M-Pesa. Sim, mas são foi soluções. Quênia? Foi no Quênia. Foi Quênia. Sim, mas foi depois amplamente adquirido pela Vodacom Internacional e depois passaram, moveram-se todos para outro sítio. Mas faz parte também do desenvolvimento destas startups com potencial. Mas sim. Tens muitos, tens hoje, mesmo os wallets, e são coisas que não são muito usadas, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos, porque o uso de um cartão de débito ou de crédito está completamente massificado, não é? Num contexto nosso, como o nosso, em que não está e em que, de facto, fazer já a bancarização do país, como a gente ouve por aí, é um bocado impensável. Hoje tu já estás a falar de bancos digitais, 100% digitais. Já ninguém vai andar para trás com isso de andar a fazer um banco em distrito. É gastar recursos. Sei lá, espero que alguém lá no Banco Central pense isso, né? Que é mais fácil avançarmos em bancos digitais, mais vale criamos programas de literacia financeira / digital para as pessoas, que muito mais rápido chega o acesso do que andar a gastar infraestrutura, enfim. Como o teu amigo que tem o tablet não pode ter acesso a um app, né? que também vai... mas acho que há muitas coisas em África que o pessoal saltamos uma parte da evolução e não usamos sempre esta do cartão de crédito é um caso, não é? Que nós não foi massificada cá, como tu disseste, o uso do cartão, mas agora já usamos mais. Mas temos muitas coisas giras. Eu tenho visto, e pronto, faz parte do meu trabalho, mas também porque gosto de procurar esta inspiração de inovação. Nós temos modelos muito engraçados de empresas que operam diferente aqui no continente. Não sei se vocês já viram aquelas aqueles plastiquinhos de Omo. Sim, já. Ou os plastiquinhos de óleo no mercado, Sim, né? Isto é uma lógica de pay as you go, não é? De um modelo de negócio que é pay as you go, que é, se tu tens pouco dinheiro hoje, tu tens que ser capaz de usar esse dinheiro para comprar aquilo que tu precisas. Então, se uma quilo de um Omo é, sei lá, 200 ou 300 meticais, mas eu para lavar, de verdade, só preciso de 5 gramas. E se eu comprar 10 gramas, são 25 meticais e dá-me para 2 lavagens, né? Então, este tipo de modelo de negócio que hoje está-se a usar, por exemplo, nas energias renováveis e na questão da energia solar. Hoje, em Tanzânia, Quênia, tu tens exemplos de projetos que montam-te um painel solar, dá-te energia à tua casa, mas se tu não fazes o depósito semanal ou diário, aquilo que tu combinaste com eles, aquilo para lá em cima. Tipo, tem um mecanismo que, se tu não pagas, aquilo interrompe o circuito. Ok? Então tens que pagar para desbloquear. Mas isso é ok, hoje eu não tive taco, então vou voltar àquele meu esquema do espefo, mas amanhã já tenho taco e vou aproveitar para vou aumentar 10 meticais de energia e vou conseguir estudar à noite. Estás a ver? Mas é adotar coisas que o painel estava lá, não é? Ninguém o comprava, porque ninguém tinha 4.000 ou 5.000 meticais já pronto para pagar o sistema, a sua instalação e poder ter luz para sempre, né? E eles encontraram um mecanismo de, ok, pagas pouco, conforme tens possibilidade. Então, às vezes
encontrarmos, lá está, estes modelos diferentes de tornarmos as coisas acessíveis às pessoas, porque, ok, que elas não têm aquilo que gostaríamos ou que todos gostaríamos de ter, mas têm talvez um mínimo que podem investir em determinado das coisas e que isso pode ser benéfico para a sua transformação ou a melhoria da sua qualidade de vida, mas que às vezes a nós nos requer, lá está, ter este músculo de pensar sempre, ok, como é que nós podemos fazer isto diferente e que sirva estas necessidades das nossas pessoas. Isto para todos os negócios, inclusive o vosso. Não sei se vocês estão atentos. There we go. Yeah. Não, vocês deram-me aqui tanto. Foi um segue muito smooth. Vocês deram-me aqui espaço para eu me vender de todas as maneiras, já são a título de retribuição. Tenho certeza que vocês já ouviram falar no T-Bullet. Claro. Sim. Of course. Okay. Yeah. E o T-Bullet tem um modelo de negócio super smart. Okay? Ele consegue vender no WhatsApp. Né? Ele tem aquelas coisinhas que vão passando freebies no Instagram. Mas para tu receberes semanalmente ou 2 vezes por semana, não sei qual é a sazonalidade dele, as piadas completas, tens que pagar, acho que é 100 meticais ou 200 meticais para a conta dele do WhatsApp. E eles os grupos acho que do WhatsApp agora também já aumentaram o número de pessoas, mas antes já só eram 200 e na altura que eu fui tentar buscar as peças disso, ele já tinha para aí uns 4 ou 5 grupos. Então estamos a falar de 1000 pessoas a pagarem de 100 meticais de x em x tempo. Aquilo está a milhar, é tling, 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 todos os dias, não é? Então, o conteúdo relevante, ou seja, de interesse para alguma comunidade que está disposta a, por mais um bocado, pagar qualquer coisa que as pessoas possam pagar. Então, entre teres uma coisa completamente de grátis e teres algo que tu cobras pouco, mas que faz sentido para uma comunidade que é cada vez mais crescente, vais ficar rico. Né? Vais alterar toda uma condição e um condicionalismo. Então, eu acho esse modelo do T-Bullet, eu chamo-lhe mesmo T-Bullet Business Model, muito interessante. Já desafiei algumas pessoas lá no escritório para pensarmos isto mais a fundo, procurar aqui alguma teoria que faça sentido envolver este modelo de negócio, porque serve e pode servir para muitas coisas, não só aqui no continente, hoje vejo como um bocado dessa questão do Covid, a questão dos artistas, de estarem a fazer os shows live e muitas vezes gratuitos. Quer dizer, aquele tio, né? Aquele tio tem aqui meia, como é que é? Não é a pólvora toda, mas tipo, já tem aqui uma boa parte. É um bocado agora a questão de se refinar, de se perceber como é que aquilo pode... A minha pergunta foi essa, em termos de payment solutions. Porque, por exemplo, no WhatsApp, se o T-Bullet Model, ele está a receber no WhatsApp, ele está a receber diretamente para a conta cá em Moçambique, isso como é que trabalha? Porque às vezes as pessoas... porque eu acho que é uma ideia, é um model, like, para mim, quer dizer, é um no-brainer. Isso para mim faz muito sentido. Pagas 100 meticais ou whatever it is, tu recebes, tu já és fã desse comedian, já no Instagram tens os snippets, e agora, para mim, yes, vou pagar aqueles 100 meticais, porque agora vou receber constantly os sei lá. Olha, tu tens algumas empresas aqui que trabalham como agregadores de pagamentos, isto é, tu já não precisas de ir a todos os bancos, a todas as capelinhas para conseguires ter acesso a estas questões. Depois posso-vos dar alguns contactos, acho que conseguimos identificar pelo menos umas 4 que estão a trabalhar em integração de pagamentos, também de gente muito nova e a quererem dar cartas aqui nas fintechs, mas que depois vocês podem ver qual é que é o integrador que melhor se ajusta às diferentes plataformas que vocês usam porque isso é muito importante. Isso é para mim é que faltava e eu não sabia se isso já tinha empresas... o meio de pagamento é importante, mas é ainda importante perceber o que é monetarizável
né? E em que extensão ou quando é que as pessoas vão pagar? Eu Sim. sigo uma brasileira que faz conteúdos no feminino, basicamente. Self-care, enfim, coisas que interessam ao universo feminino, algum feminismo, enfim, whatever. Que não são motivational quotes. Sim, que não são motivational quotes. Mas digo, o conteúdo dela, eu claro que descobri no Instagram. De tanto gostar do conteúdo do Instagram, movi-me até ela também tem podcast, mas essencialmente um canal no YouTube. Mas isto tudo para vender um curso online. E tipo, o curso dela online não custa menos que R$500, que estamos a falar aí de $300. Mas o build-up que ela faz para isso e a lista de espera que ela tem para o raio do curso, né, é enorme, né? O traction que ela cria à volta daquilo, aquilo que de facto faz, né, sobreviver e vender o negócio dela andar, aquilo que ela efetivamente vende, consegue ter ou ter um posicionamento prime, né? E eu olhando aqui para vocês, e acho que esta vossa plataforma tem a capacidade talvez de unir like-minded, kind of same age, young Mozambicans que querem fazer coisas cá no país, nessa nossa nova diáspora jovem, ou de pessoas que têm este interesse sobre Moçambique, mas também ainda acho que tem todo o potencial para seguir para Angola, Cabo Verde. Em Angola eles têm uma coisa que é o Bantu Man. Sei lá, depois posso passar algumas coisas de lá do mercado, porque quem ouve de um sítio, ainda para mais sem português, tem tão pouco conteúdo lusófono neste sentido, que é de Moçambique, de Angola, de Cabo Verde, de Timor, né? Claro que o Brasil é outro mundo e depois pronto, Portugal também é uma outra realidade, mas aqui de nós, né? Que pode fazer crescer um pouco mais este vosso projeto, que é giro. Yeah, é isso. Sara, onde é que as pessoas podem encontrar? Tu tens, claro, estamos a falar de digital, estamos a falar de redes sociais. Em termos tu estás no Insta, isso eu sei, Instagram. E depois a Idea Lab tem um website também, é idealab.co.mz. MZ. O Facebook. Não? Idealab.biz, B-I-Z. B-I-Z. E Ideia Lab em português. Com a parte da ideia em português. Porque, sim, esta... Alright, Facebook também Facebook já sabemos também. que Sim, tem. Facebook também Nós tenho. vamos pôr todos os links em baixo para quem tiver a ouvir, para quem quer entrar em contato, para quem quer perceber um bocadinho mais. LinkedIn. E tu já pensaste em fazer tipo um mentorship ou levar a tipo alguém ou alguém quer aprender a ver o teu roadmap ou quer fazer tipo, por exemplo, eu estou a perguntar isto porque quando eu fui um marketing intern há uns anos, eu tive a oportunidade de fazer tipo job shadowing de alguém que já estava, né, na sua carreira, já era um top agency person. E eu acho que cá nós estamos a precisar mais dessas oportunidades para jovens terem aquele job shadow, saberem like what it's like day in the life, ou para saber se é isso mesmo que eles querem fazer. I'm just putting you on the spot. Não, estás à vontade para fazer isso, porque isso não me aquece nem me arrefece. Nice. Não, nós temos oportunidades na empresa. No ano passado a nossa empresa recebeu uma distinção naquele evento das melhores PMEs e nós fomos distinguidos como a melhor empresa, a empresa com a melhor cultura organizacional, que nós traduzimos para o melhor sítio para se trabalhar. Ok?
Foi o vosso... Não, tens É a um bom vossa clima, legenda. é a nossa legenda, porque o clima organizacional, whatever, sei lá o que é que a pessoa entende isso. Mas é mesmo isso, né? Tipo, o conjunto das coisas que eles estavam a avaliar era exatamente ou levaria a isso, né? E tem várias componentes dentro da nossa forma de estar e da nossa forma de trabalhar que permite isso. Nós temos um conjunto de responsabilidades que acontecem numa matriz, as pessoas têm diferentes oportunidades de aprenderem várias coisas. É muito. Se tu fores perguntar a algumas das pessoas que trabalham connosco, qual é a tua responsabilidade aqui? Ele vai olhar para ti e vai dizer: queres começar de onde? Né? Porque de facto as pessoas têm a oportunidade de experimentarem diferentes áreas ou abraçarem diferentes iniciativas. A nossa forma de estar e de trabalhar é informal. Eu tenho uma sala, eu e a Tatiana partilhamos uma sala, não sei quem senta lá, né? Muito raramente. Pronto, sei lá, se um dia acordei com o cu destapado, eventualmente vou-me manter lá no meu cantinho, ou se preciso de fazer alguma coisa que requer muita concentração, ou se alguém precisa de fazer alguma coisa que requer muita concentração, geralmente refugia-se no nosso escritório, que é o mais pequeno, mas nós geralmente entramos no open space, estamos ali, trabalhamos dali. Esta questão do Covid para nós é mesmo bastante desagradável, porque nós gostamos muito de abraçar, e agora não podemos nos abraçar, né? Tipo, tem muita relação humana, tem muito calor na nossa forma de estar, sofremos uns com os outros, apoiamos. Eu no mesmo dia sou CEO, depois também posso ser técnica, rever um relatório, e sei lá, depois às 17, porque aconteceu alguma coisa, depois assim que sexta feita para entregar uma proposta que tem que acabar entrar em 5 minutos, estás a ver? Porque alguma coisa falhou. Então, esta flexibilidade, esta adaptabilidade e este ambiente acho que permite as pessoas aprenderem, não só aprenderem, como aprenderem rápido, e tem espaço de errar, né? Isto é aquilo que muitas vezes na nossa cultura não tão pró-empreendedora, se tu erras, falhas, que é o mais comum de acontecer num empreendedor até né, succeed, é altamente penalizado, né? Epá, já não serves para mais nada, né? E isto é parte do processo. Então as pessoas também, claro que a gente tem ali, tem que ter, sempre estar sempre atento, damage control, mas sempre que possível damos espaço às pessoas para terem iniciativa, de trazerem as suas ideias. Temos uma certa forma de estar e de governar a nossa organização que é bastante inclusiva, eu acredito. Nice. Thank you, Sara, por teres o tempinho. Eu pessoalmente aprendi Manning. Quanto mais tempo fico calado a ouvir, Give us your secrets. Tell us Sim, vocês everything, disseram que isto era uma conversa, mas isto de repente ficou assim um pouco monólogo, só me estava a ouvir a mim. Não, é porque as pessoas que estão ouvindo isto, pá, já nos conhecem, pá, e well, we don't have much to say really, not Jack. Não. Olha, thank you. Thanks. Vamos partilhar aquilo que disseste que ias partilhar agora off record. E foi um prazer. Foi um prazer. Muito obrigado. Espero que as pessoas também estejam a ouvir isso, também tenham aprendido e acumulado. Vamos pôr os contactos, os contactos em termos tudo de Instagram, tá nos links. Vai estar tudo disponível para quem quiser entrar em contacto e fazer alguma coisa. Good. Thank you. Muito obrigada pelo convite. And we out. Yeah.